Vamos direto ao assunto hoje. Temos pela frente uma verdadeira aula de biologia que mais parece um roteiro de sobrevivência extremo, acontecendo de forma totalmente invisível logo abaixo da superfície. A nossa heroína nessa jornada é uma criatura formidável, a abelha rainha da espécie Bombus impatiens. No outono, depois de acasadar, essa verdadeira realeza do mundo dos insetos cava um pequeno bunker subterrâneo para passar o inverno inteiro em segurança. Todo o futuro de uma nova colônia, de um verdadeiro império, repousa exclusivamente nos ombros dessa única abelha. Mas a natureza, como sabemos, é imprevisível. E aquele esconderijo perfeito no subsolo pode, num piscar de olhos, virar uma armadilha mortal. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O cenário que dispara a nossa história é o seguinte: a neve pesada do inverno começa a derreter com a chegada da primavera e fortes chuvas causam enchentes inesperadas. O abrigo da nossa rainha fica muito raso, geralmente a uns 2 ou 17 centímetros da superfície, e acaba totalmente inundado. A água barrenta toma conta de absolutamente cada milímetro do ninho. E aí surge o grande mistério. Como é que um inseto estritamente terrestre, feito para voar por aí e polinizar flores, consegue sobreviver estando totalmente submerso? A resposta que os cientistas descobriram é de cair o queixo. Essa abelha-rainha não só consegue sobreviver à enchente, como o estudo provou que ela pode ficar completamente submersa na água por até 8 dias seguidos. Isso mesmo, estamos falando de mais de uma semana inteira debaixo d'água para um inseto que voa. As apostas aqui são altíssimas, literalmente questão de vida ou morte, porque qualquer falha fisiológica significaria o fim de uma colônia inteira antes mesmo dela nascer. Hoje vamos desvendar qual é a biologia secreta que torna essa loucura possível. Capítulo 1. O inverno da rainha e a ameaça da enchente. Como as rainhas nidificam no solo, elas ficam na linha de frente do perigo com as enchentes da primavera. Então, o ponto crucial para entender como ela escapa dessa é o fenômeno da diapausa. E vale deixar bem claro, não é só um simples cochilinho de inverno, não. A diapausa é um estado de animação suspensa. Antes de entrar nisso, a abelha se alimenta bastante, guardando estoque de lipídios e açúcares. Depois, o corpo dela essencialmente desliga quase tudo para aguentar o frio extremo. É exatamente essa preparação que dá a ela a fundação secreta para suportar não apenas o gelo, mas uma enchente avassaladora. Capítulo 2. Depressão metabólica e o modo economia. A necessidade de energia não cai só um pouquinho, ela despenca absurdamente, cerca de 95%. Para ficar bem simples de entender, vamos usar uma analogia de estudante. Pensemos no nosso smartphone num dia normal de uso. Brilho da tela lá no alto, dezenas de aplicativos abertos, GPS ligado, a bateria vai embora em algumas horas, certo? Esse é o metabolismo da nossa abelha no verão. Agora comparemos isso com aquele momento de desespero em que ligamos o modo de economia extrema. A tela fica escura, os aplicativos em segundo plano são fechados e o celular foca apenas no básico do básico. Isso faz aquele 1% de bateria durar dias. Essa é a depressão metabólica da abelha. Ela corta os sistemas não essenciais para esticar suas reservas de gordura durante meses. Agora, o que é realmente interessante nessa linha do tempo científica é como os pesquisadores documentaram tudo isso. Eles primeiro mediram o metabolismo base no ar. Depois, simularam a enchente, deixando as abelhas totalmente submersas por 1, 4 e 8 dias. E, por fim, acompanharam a recuperação no ar por uma semana inteira. Foi um verdadeiro teste de resistência monitorado minuto a minuto. Capítulo 3. Respirando debaixo d'água. O superpoder oculto. Acredite se quiser, mas debaixo d'água, a rainha atua como uma mergulhadora autônoma. E os dados provam isso. Ela usa minúsculos pelos espalhados pelo corpo para prender uma fina camada de ar, criando uma verdadeira guerra física. Os cientistas mediram o oxigênio dentro dos tubos com água onde elas ficaram por 8 dias, e os tubos com as rainhas tinham menos de 40% do oxigênio original. Ou seja, durante mais de uma semana, a rainha sugou ativamente o oxigênio da água gelada para se manter viva. É surreal. O gráfico mostra perfeitamente água pura tem oxigênio alto. Mas, com a abelha lá dentro, a queda do oxigênio dissolvido é drástica. Isso é a prova de que, mesmo nesse sono super profundo, elas continuam extraindo ar do ambiente aquático. Mas, claro, sugar oxigênio da água não dura para sempre. Capítulo 4. A bateria de emergência através do metabolismo anaeróbico. Quando o oxigênio da água começa a faltar, a guerra física perde a força. E é aí que entra o plano B. O metabolismo anaeróbico é literalmente um resgate.
Ele permite que a abelha continue produzindo energia sem usar oxigênio. É uma bateria orgânica de emergência. Só que isso tem um preço alto. Produzir energia desse jeito gera um lixo tóxico no corpo chamado ácido lático. Se essa bateria de emergência ficar ligada por tempo demais, o ácido sobe até envenenar a abelha por dentro. É uma tática de sobrevivência que tem prazo de validade. E isso ilustra de forma brilhante o tamanho do custo. Antes de entrar na água, o lactato na abelha é quase zero. Mas no dia 4 e no dia 8 de submersão, os picos são assustadores. A rainha está acumulando toxinas, lutando e suportando um envenenamento gradual só para não deixar o corpo pifar antes que a água da enchente baixe. E chegamos ao capítulo 5, o despertar da primavera e a resolução. A tempestade finalmente cede, as águas recuam, mas o corpo dela está exausto e tóxico. A sequência de recuperação começa no instante em que o ar volta. O metabolismo dispara absurdamente. É como se a abelha estivesse respirando de forma pesada e ofegante, puxando todo o ar que pode depois de prender a respiração por uma semana. Essa enxurrada de oxigênio serve para queimar todo aquele ácido lático acumulado até limpar completamente o organismo dela. Dá para ver a prova dessa respiração pesada nos dados. No primeiríssimo dia fora d'água, rola uma explosão massiva na produção de dióxido de carbono. Muito, mas muito acima do normal. O corpo está trabalhando no limite máximo para processar a sujeira. Ela está literalmente pagando e com juros pesados toda a sua dívida de oxigênio. Com a conta metabólica quitada e o sistema estabilizado, o inverno brutal fica no passado. A primavera finalmente aquece o solo. Tendo vencido o frio cortante e uma enchente que afogaria quase qualquer outro animal terrestre, a nossa rainha emerge da terra, triunfante. Ela agora está pronta para voar, encontrar flores e erguer o seu império do zero. Essa história fantástica não é só sobre hibernação ou enchentes. É uma demonstração épica de quão teimosa e incrivelmente adaptável a biologia pode ser. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se uma criatura minúscula, que cabe na ponta do dedo, tem guerras físicas e baterias de emergência para enganar a morte debaixo d'água, quais outros superpoderes absurdos os insetos escondem da gente? Fica o convite para continuarmos observando e descobrindo esses segredos fantásticos da natureza. Um abraço e até a próxima análise.